Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão. Hoje a gente vai estudar funções, tá? Nessa aula eu só vou dar exemplos de funções, tá? Algumas das principais funções aí que a gente vê na literatura, que recebem nomes, tá? A gente vai estudar. Então, só lembrando, quando que uma relação é uma função, né? Então, vamos só relembrar a definição. A relação F de um conjunto A em um conjunto B. Aqui A e B conjuntos não vazios, tá? A e B podem ser iguais ou não, tá? É uma função se ela satisfaz duas propriedades, né? Então, se as seguintes propriedades são satisfeitas. Primeira é a condição de existência, que é aquela que diz que para todo elemento do conjunto A, existe um elemento do conjunto B que está relacionado com ele pela F, né? Então, para todo x pertencente a A, existe um y em B, tal que f de x é igual a y, né? Lembra que na aula passada a gente está escrevendo essa relação assim, né? Quando a relação é uma função, né? A relação entre um elemento x e um elemento y. E essa que a gente, só voltando aqui, a existência aqui, na verdade, então, o que está provando, se você pensar em f como uma relação, né? É que o domínio da relação f é todo o conjunto A. Tá? E a seguinte propriedade é a unicidade. Ou seja, todo elemento do A só relaciona com o único elemento do conjunto B. Então, tem que provar o seguinte, que para todos x em A e y em Z no conjunto B, se f de x é igual a y e também f de x é igual a z, então obrigatoriamente y é igual a z, tá? Então, todos os exemplos que a gente vai dar, a gente vai querer mostrar que a relação dada é uma função, tem que provar essas duas propriedades, tá? A existência e a unicidade. Para provar a existência, você mostra que todo elemento de um domínio tem imagem, né? E para provar a unicidade, você pega um elemento do domínio, supõe que ele tem duas imagens. Aí você prova que, na verdade, obrigatoriamente as imagens são iguais. Tá? Vamos lá, primeiro exemplo é a chamada função característica. Ela pode ser definida sobre qualquer conjunto. Então vamos pegar x, um conjunto qualquer, não vazio, tá? Para ficar mais. E A também é um subconjunto de x não vazio. Então, ó, nesse caso eu tenho x e dentro do x eu tenho A. Então, o x vai ser o domínio da minha função característica. Como que você vai definir essa função? Então, quando você pega um elemento de x, ele pode estar no A ou não, né? Ele pode estar aqui dentro do A ou aqui fora do A, mas dentro do x, tá? Então, a gente vai associar o número 0 aos elementos que não estão no A e o número 1 aos elementos que estão no A. Essa função característica é no A, né? Que a gente denota geralmente pela letra grega aqui, ó. Que índice A. Então, é a função cujo domínio é o conjunto x. O contradomínio só tem o 0 e o 1. Ela faz o seguinte. Quem é o que de A de x? É 0 se esse x que você pegou não está no conjunto A. E 1 se esse x está no A. Tá? Vamos provar que C é uma função. É claro, né? Ó, é uma relação de x
desse conjunto aqui nesse, né? Que ela pega todo elemento do conjunto X e relaciona alguém do conjunto 0 e 1. Então tem que mostrar a existência e unicidade. Existência é óbvia, tá? Pela própria definição. Porque, ó, dado um elemento x no conjunto X, só tem duas possibilidades, né? Como a gente tem o X aqui, o conjunto, e há um subconjunto de X, esse X ou ele está dentro do A, se ele está dentro do A, ele está aqui, ó. Mas isso aqui é o que? É a complementar, né? De A em X. Nós temos duas possibilidades, né? Ou o X é um elemento de A, ou o X é um elemento dessa diferença. No primeiro caso, né? Se o X pertence a A, a gente definiu, né? Esse número aqui, o que A de X. Isso é 1, tá? Ó, aqui de A é igual a 1. Se o X está no A. E se o X está no X e não está no A, que desse elemento, né? É 0. Logo, todo elemento do conjunto X tem uma imagem, tá? Assim a existência é satisfeita. Agora, a unicidade. Para provar a unicidade é sempre o mesmo roteiro que tem que seguir. Você vai pegar um elemento do conjunto X e dois elementos ali do contradomínio, né? Um elemento do domínio e dois do contradomínio, e supor que esse elemento do domínio, a função aplicada nele está dando esses dois elementos que você pegou no contradomínio. Tem que ser elementos genéricos, então vamos lá, sejam x um elemento de x e y e z elementos do conjunto 0, 1, tais que A de x é igual a y e, ao mesmo tempo, que A de x é igual a z. Eu quero mostrar que é função, então eu tenho que mostrar que y e z são iguais, tá? Então, olha, esse exemplo é bem tranquilo, né? Porque se o x está em x, só tem duas possibilidades, igual a gente viu aqui antes. Ou o x está no A ou não está no A. Se o x é um elemento de A, então o que A de x vale 1, né? Logo, y igual a z igual a 1. Então y e z são iguais. Agora, se o x pertence ao complementar do A no x, então o que A de x é 0. Pela definição, né? Ela vale 0 nos elementos que não estão no A. E nesse caso, né? O y e o z são ambos iguais a 0. Tá? Outra maneira de pensar. Suponha para absurdo que y e z são diferentes. Como um contradomínio só tem dois elementos, um deles tem que ser o 0, o outro tem que ser o 1, né? Então você vai, se isso aqui, você está supondo isso aqui, então você vai concluir que y igual a 0 ou z, né? E z igual a 1. Ou o contrário, né? Ou y igual a 1 e z igual a 0, mas não vai mudar nada. Só que nesse caso aqui, ó, como y igual a 0, você vai ter que o que de A de x é igual a 0. Mas quando isso vale 0? Quando o x não é elemento do A. Então você vai concluir que o x não está no A. Só que sendo que A de x igual a z, e z igual a 1, isso aqui seria 1. Isso vai implicar que o x está no A. Que é um absurdo, né? Você vai chegar ao mesmo tempo que x é um elemento do A e não é um elemento do A. Isso seria uma outra maneira de argumentar a unicidade, tá?
Ok? Então, ó, já que a existência e a unicidade são verificadas, nós concluímos que essa função, né, é de fato uma função. A função característica, ela é de fato uma função. Vamos lá, gente, por exemplo 2 agora, ó. A função agora, ela pega um número e associa o triplo dele, né? Então, f de x igual a 3x para todo x nesse conjunto A aqui, ó. Ok? E contradomínio esse conjunto B, né? Esse caso é fácil verificar que é função, tá? Até mesmo se você fizer o diagrama sagital ali, né? Faz o diagrama de Euler de A e de B e coloca flechas, né? Indicando a relação. Tá? Então nesse caso aqui, a gente consegue verificar que é uma relação por inspeção. Então, por inspeção quer dizer olhando, né? Todos os casos. Podemos ver que f é uma função. Vou fazer o diagrama sagital aqui, tá? Da função aqui. Então esse aqui é o conjunto A, né? Esse aqui é o conjunto B. O A tem os números 1, 3 e 4. E o B tem os números 3, 6, 9, 12 e 15. Vamos lá. Nossa f faz o quê? Pega um número, leva no triplo, né? 3 vezes 1, 3. Deixa eu só trocar a cor aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, essa relação é função, né? Dá pra ver, ó. Quem é o domínio? São todos os elementos dos quais está sendo flecha. É todo o conjunto A. E isso prova então a existência. E a unicidade? No nosso caso aqui, olhando para a figura, significa o quê? Que de cada elemento do conjunto A só sai uma flecha. É o que está acontecendo. Então a unicidade também é satisfeita. Então isso aqui é uma função. Tá? Só toma cuidado. Essa função f de x igual a 3x, nessa relação que pega todo o número de conjunto A leva no triplo dele, isso aqui é a função. Só que se no conjunto A, por exemplo, vou fazer aqui na figura, tivesse um número, sei lá, o número 6. Aí eu ia ter a função, eu ia ter uma relação. Eu ia ter assim, por exemplo, isso aqui, uma pergunta, isso aqui. Que para todo x leva na função f de x igual a 3x. Isso aqui é função? Não é função, tá? Por quê? Se eu pegar o 6 e levar no triplo dele, cai no 18. Só que o 18 não está no contradomínio nesse caso. Então, a em azul aqui, ó, não é função. Porque ó, no 6 não vai ser nenhuma flecha, né? Então, não é só a regra que você precisa ter para definir função, tá? Você tem que ter ali bem... verificar aquelas propriedades, tá? A existência e a unicidade. Então, você pode ter ali uma função, igual a gente tem aqui. Isso aqui é a função. Só que se eu mudar ali o domínio e o contradomínio, por exemplo, se eu tirasse o número 3 aqui do contradomínio também. Opa. Se eu viesse aqui e simplesmente pagasse o 3 aqui, eu tirasse o 3 do contradomínio. Agora essa relação não é função, tá? Porque o f de 1 não existe. Né? Então 1 não estaria no domínio da função,
da relação, né? Tá? Então, às vezes, tem que tomar cuidado, às vezes não, sempre, com o domínio, tá? Do conjunto, ok? Não é só a regra que importa. Se eu mudar o domínio da contradomínio, mudei a função, que daí pode deixar de ser função ou pode continuar sendo função, mas assim, no nosso curso, por exemplo, pega a função, como a gente viu, função x quadrado. A função que pega x leva em f de x igual a x quadrado. E pega a função que vai... Pega todos os números reais diferentes do zero. Que pega em x leva em g de x igual a x quadrado. Essas duas funções são diferentes. Tá? A regra é a mesma. Só que os domínios são diferentes. Na g eu estou desconsiderando o zero. Poderia considerar ou não. No caso aí as duas são funções, tá? Só que os domínios sendo diferentes, acabou, já não são... Já mudou a função. Tá? Então, importante. Domínio e contradomínio, quando você define a função pra gente, que é importante, tá? Quando a gente falar em função igual ou diferente. Tá? A gente vai ver nas próximas aulas aí também esse conceito de quando que duas funções são iguais. Mais um exemplo aqui, ó. Pega essa relação aqui, ó, que pega todos os pares x e y, tal que x igual a y ao quadrado, isso que não é função, né? Se eu pensar a relação x quadrado, que é função, é aquela relação, seria escrever nesses termos, seria algo assim, ó. É a função formar todos os pares x e y em R2, tá? Isso que y é igual a x quadrado. Isso aqui é função, que é a função x quadrado. Isso aqui não, ó. Isso aqui é cada x está relacionado com y se o y ao quadrado é o x. Então, por exemplo, nesse caso, o 1, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Nessa relação você tem, por exemplo, que o 1 está relacionado com o menos 1, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1. E o 1 também está relacionado com 1. Então 1 teria duas imagens, né? Estaria acontecendo isso, ó. O 1... O conjunto é infinito, né? Mas é só para ajudar a gente a visualizar. O 1 tem uma imagem que é o próprio 1, né? Porque esse cara ao quadrado dá esse, né? E o 1 também tem uma imagem que é o menos 1. Tá? Então tá acontecendo aquele negócio que eu falei que não pode acontecer para a sua relação, tá? Quando você quer que ela seja função. Então, essa relação aqui, ela não satisfaz aquela propriedade de unicidade. Então, note que f não satisfaz a propriedade de unicidade. Aí nesse caso só dou um exemplo, né? Onde falha? Pois nós temos que o 1 está relacionado ao mesmo tempo com o menos 1 e o 1 também está relacionado com o 1. Então, nesse caso eu não posso escrever assim, né? F de 1 igual a menos 1 e F de 1 igual a 1. Porque não é função, né? Você poderia escrever assim, se fosse função, tipo, fosse fazer uma demonstração por absurdo. Se essa f fosse uma função, então você teria, por exemplo, que f de 1 é menos 1 e f de 1 é igual a 1, que é um absurdo, né? Porque cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Tá? Então isso aqui, ó, já mostra que não é função, porque fere aquela propriedade de unicidade que toda função tem que satisfazer, tá? Vamos lá, gente. Exemplo 4. Em R, vamos considerar então os reais essa relação aqui, ó. Então, é formado todas as partes y de R2 para os quais y igual a x quadrado. Essa aqui é função, tá? Então g é aquela função que a todo x associa ao x quadrado.
Tá? Na aula passada a gente já apresentou ela, né? Até o seu gráfico. Como é que a gente apresenta ela? Esse aqui é o gráfico da... É assim, ó. Da função y com x quadrado, né? Vai dar uma parábola, né? Se lembrar lá do ensino médio, ensino fundamental, a gente estudava lá a resolução de equações em segundo grau, né? A gente apresentava, fazia o gráfico, né? Do conjunto de solução de uma equação lá do segundo grau, quando você resolvia usando Bhaskara e tal. Dava uma parábola, né? Então esse aqui, ó, x quadrado é uma equação. Você pega x quadrado igual a zero, né? É uma equação de segundo grau. Aí o conjunto de solução é o gráfico dessa função g. G de x igual a x quadrado. Tá? Vamos provar que é a função? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Primeira existência. O que acontece? Para todo número real que você pegue, se você pegar o quadrado dele, chamar de y, isso aqui é um número real, né? Tudo bem? Quadrado de qualquer número é um número. É um número. Então, esse y aí é justamente o g de x. Então essa função aqui, ó, satisfaz a existência. Agora por que ela satisfaz a unicidade? Vamos supor que existem x, y e z, três números reais, tais que para essa função, né, tanto o domínio como o contradomínio, né, é o conjunto dos números reais, tá? Tais que, vamos supor que g de x é igual a y e g de x é igual a z. Então a gente tem que provar que y e z são iguais, né? Mas olha só, então você vai ter o seguinte, que o y é g de x, só que g de x é x ao quadrado. Só que x também é z. Então, para todo x que você pegue, você fixe, né? O quadrado dele é um número único, né? Não dá dois valores. Então a gente consegue provar que y e z são iguais, tá? Portanto, g é uma função, tá? Um tipo de função que a gente estuda, bastante famoso, aparece em um monte de lugar, é a função identidade, tá? Se você... Na álgebra, quando a gente estuda funções com a composta, essa função ela funciona mais ou menos como se fosse o número 1 com respeito à multiplicação, tá? A gente vai definir... Lembra que a gente estudou relação composta? Então, funções são relações. Então eu posso pensar, será que se eu pegar duas funções, eu posso fazer a composta dela? Quando der para fazer a composta, será que... Será que o resultado vai ser uma função? Então, se pensar na composição de funções como se mesmo fazendo mais ou menos o mesmo papel que a multiplicação faz para os números reais, essa função ela é aquela função que composta com qualquer função vai dar a própria função, tá? Mesma coisa o 1, né? O 1 multiplicado por qualquer número dá o próprio número, né? 1 vezes x não dá x? Tá? Aí tem algumas hipóteses, né? Se você pegar uma função f e compor com uma identidade, isso dá a própria f. Essa é a ideia, tá? Então ela aparece bastante, assim, a função identidade, tá? Quando a gente quer provar que a função possui inversa, né? Vai aparecer também essa função identidade. Então, ó, por exemplo, a função identidade dos reais nos reais, como é que ela fica? É a função que a todo x associa o número x. Então o gráfico dela vai ser essa reta. Tá? Essa aqui é a função que é tudo do número real x associa o próprio x. Tá? Então, ó, pega qualquer ponto aqui na função. Pega esse ponto aqui, ó.
Coordenadas dele, ó, 1, 1. Pega um outro ponto aqui, a coordenadas dele, ó, menos 5, menos 5. Pega essa função, ó, as coordenadas, menos 2, menos 2, e assim por diante. Isso aqui, ó, 3, 3. Se eu pegar no meio aqui, ó, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Menos 3, 4, 9, menos 3, 4, 9. Tá? Essa função de identidade nada mais era que a relação de identidade, tá? É a relação que a gente definiu lá atrás, né? Só que a gente escrevia como pares ordenados, né? É um conjunto formado por todos os x com x variando no conjunto A. Então, aquela relação de identidade que a gente estudou umas aulas para trás aí, né? Quando estávamos estudando as relações, é uma função, tá? Para provar que é função, vamos lá. Primeiro tem que provar a condição de existência. Por que é função? Porque o domínio dessa função é todo o conjunto A. Nesse caso aqui, ó, eu estou considerando não essa identidade. Essa aqui é a identidade de R em R, né? Estou considerando a identidade mais geral, assim. Pega um conjunto A qualquer, não vazio, tá? Que é todo elemento desse conjunto associa a ele próprio, né? Então, IA de X é o próprio X para todo X no conjunto A. Por que isso é uma função? Vamos lá. Dado X pertencente a A, seja Y igual a X, que também é um elemento A. Logo, quando se calcula essa função no X, isso é o próprio X que é o Y, né? Então, existe um Y no A, tal que essa função calculada no X é Y, que é o próprio X, né? Então isso aqui é bem óbvio, né? Na verdade é mais difícil de escrever do que verificar, bater o olho e ver que a existência é satisfeita, né? Agora a unicidade. Se você olhar é bem óbvio, né? Todo elemento só tem uma imagem, né? Que é o próprio elemento. O 1, né? Se eu pensar nesse caso aqui, que eu estou pensando na identidade de R em R, o 1 só vai no 1, o 2 só vai no 2, o 0 só vai no 0, e assim por diante. Né? Não tem segredo. A unicidade, às vezes quer provar que a função é uma relação à função. Para provar a unicidade, às vezes é interessante você usar por absurdo, tá? Então você faz assim, suponhamos por absurdo que tem um X no domínio que tem duas imagens distintas no contradomínio. Aí você chega numa contradição. Vamos escrever assim então. Então suponhamos, por absurdo, vou pôr aqui por absurdo para já ficar claro que a demonstração é por absurdo, né? Então claramente vou escrever aqui, tá, é falso, tá? Que existem um elemento X no conjunto A e Y e Z no conjunto B, ou perdão, aqui é o próprio A, né? A relação é de A em A. Com Y diferente de Z e satisfazendo o seguinte, Y de A de X igual a Y e a identidade de X é igual a Z. Mas nesse caso, né? Logo, olha só que a gente consegue provar que X é diferente de X. Que é o X, por definição, ele é a função de identidade aplicada nele mesmo. Por um lado, isso aqui é Y, né? Só que Y é diferente de Z, que também é a função calculada no X, que por definição é o próprio X. Isso aqui implica, então, que X é diferente de X, o que é um absurdo. Então, assim, quando você quer provar a unicidade, às vezes é mais fácil fazer para absurdo, tá? Você sempre vai supor que tem um elemento no domínio que tem duas imagens distintas. Aí chega na contradição, tá? Às vezes o negócio é meio óbvio de enxergar, mas na hora de você provar fica meio... Você não sabe o que você faz, porque é tão óbvio que você não sabe o que você tem que provar, né? Então às vezes é mais interessante pra gente, sim,
supor por absurdo que o que é óbvio é falso. Aí você chega numa contradição. Tá? Mais um exemplo. Essa função a gente viu na aula passada. Que é aquela função constante. No caso lá eu tinha denotado assim, né? Como uma relação. Então vou chamar de f, né? Uma função que sai de um conjunto A em um conjunto B. Então o domínio dessa função é o A e o contradomínio é o B. E ela faz o seguinte, ela pega todo o x do A e vai levar no Bzinho. Quem é Bzinho? É um elemento do B que eu fixei. Escolhe um elemento do B, chama de Bzinho. Então essa função ela vai pegar todo o x e levar no B. Se eu pegar, por exemplo, a função com... Deixa eu pegar um novo aqui. Posso pegar funções constantes aqui. Em R, de R em R, por exemplo... Pega a função constante y igual a 1. Como é que vai ficar o gráfico dela? Vai ser uma reta perpendicular ao eixo vertical aqui, né? O eixo y, ao eixo das ordenadas. E paralelo ao eixo x, né? O eixo horizontal aqui, que é o eixo das abscissas. Se pegar a função constante y igual a 2, vai ser a reta paralela ao eixo x, né? Na ordenada 2. Constante igual a 1, ó, vai passar uma reta, vai passar pela ordenada 1. Porque todos os pontos dessa reta são da forma x1. Para todo x real. Agora da função g aqui, ó, quais são os pontos dessa reta g aqui? Ó? São todos os pontos da forma x2. Se eu pegar y igual a menos 3,5. Essa reta aqui, ó. Se eu olhar esse ponto aqui é justamente o que tem coordenadas 0, menos 3,5. Tá? Então, funções constantes, quando a gente for estudar gráficos, né? Que vocês forem fazer um gráfico, vai ser sempre assim. Tá? Uma reta horizontal paralela. Uma reta paralela ao eixo das abscissas, ao eixo x, tá? E consequentemente perpendicular ao eixo y. Ah, mas onde ela passa no eixo y? Você olha a função. Se a função é y, ela pega todo o x e leva no 1, vai passar no y igual a 1. Se ela pega todo o x no CO2, uma função constante, né? f de x igual a 2, ela vai passar na ordenada y igual a 2 e assim por diante. Tá? Toda função constante vai ter gráfico assim, né? Estou pensando em função constante dos reais nos reais, tá? Quando eu represento no plano cartesiano. Aqui estamos num caso mais geral, né? A e B são dois conjuntos quaisquer, tá? Não vazios. E eu fixei um elemento Bzinho no conjunto B. Aí depende de como você representa os conjuntos A e B, tá? Porque esses conjuntos A e B aqui podem ser discretos, né? Tipo aqui, ó. Ter poucos elementos. Tá? Podem não ser infinitos. Podem ser finitos discretos. E, consequentemente discretos, né? Bom, para provar que isso aqui também é... Vamos lá, existência. Tem que fazer o quê? Tem que mostrar que todo elemento do conjunto A está associado a algum elemento do conjunto B. Isso é óbvio, todo elemento do conjunto A está associado com Bzinho. Então, para todo xzinho no conjunto A, nós temos que f de x é igual a b. Isso prova a existência, né? Quem é o y que associa com x? É o próprio b. Para todo xzinho no A que eu pegar, tá? Vai sempre no mesmo elemento. Lembra da passagem que eu falei? Não tem problema isso aqui, né? Elementos distintos do domínio podem ter imagens coincidentes. Isso não impede, não proíbe. Isso não é proibido de acontecer em funções, tá? Que não pode acontecer o contrário. Um mesmo elemento do domínio ter duas imagens distintas no contradomínio. Então, vou provar agora a unicidade. A unicidade também é bem óbvia, né? Porque todo elemento do domínio só tem uma imagem que é o B. É o Bzinho aqui, ó.
Então, vou fazendo por absurdo, que é bom pra gente praticar, que às vezes pode ter alguma função aí que é mais elaborada, tá? Pra provar e às vezes por absurdo sai mais fácil. Então vamos de novo, ó. Suponhamos por absurdo que existem x no conjunto A e y e z no conjunto B, tais que essa função estou dando por f, né? Então, ao mesmo tempo, f de x é y e f de x é z, com y diferente de z. Bom, o que acontece? Note que o bzinho, por definição, é f de x, né? Só que f de x também é y. Só que y é diferente de z, que também é f de x, que por definição é bzinho. Isso implica que o bzinho é diferente do bzinho, o que é um absurdo. Portanto, essa relação é uma função, tá? Função constante é função, tá? Portanto, toda função constante é função. Qualquer função constante, tá? Fica estranho, né? Toda função constante é função. Quer dizer que toda função constante é de fato função, tá? Vamos lá, exemplo 7. Essa aqui é a função inclusão. Se você olhar a regra que determina ela, ó, é igualzinha à função identidade. Pega um elemento x qualquer, leva nele mesmo. Todo elemento é associado a ele mesmo. Tá? Qual a diferença dela? É que aqui, ó, o domínio contra domínio podem ser diferentes. Né? Aqui, ó, a identidade, domínio contra domínio são iguais. Tá? Então, na inclusão, como é que ela define? Você vai de um conjunto A, que está contido em conjunto B. Então, você vai pegar o elemento do conjunto A e relacionar com o elemento do conjunto B. Vai pegar o x, todo elemento leva nele mesmo. Né? Então, no final das contas, é igual. Não tem muita diferença da função de identidade, né? Então, você tem o conjunto B e o conjunto A aqui dentro. Então, vou calcular essa função só nesses elementos que estão aqui dentro do A. Mas ela não vai fazer nada, só vai... Não vai alterar o elemento, né? Vai associar ele com ele mesmo. Então, assim vai ser função, tá? Aí eu vou deixar vocês praticarem, tá? Pra provar que é função. Basicamente a mesma notação que você vai usar aqui, tá? Quando você pega um x no A lá, em particular esse x está no B, porque o A está contido em B. Então todo elemento vai ter uma imagem. A unicidade também sai igual saiu ali em cima na função identidade, tá? Agora, o que eu quero discutir com vocês é o último exemplo agora. Função maior inteiro, tá? Então, para passar algumas notações para você que a gente usa. Essa aqui é mais comum, mas tem uma outra função também, tá? Que eu quero falar com vocês. Tem duas notações. X entre colchetes. Aí você tem que tomar cuidado, tá? Geralmente em cálculo, ver se você tem um número entre colchetes, significa realmente isso. E tem a notação que eu vou usar que é assim, ó. Que não... Como se fosse um colchete sem a parte de cima aqui, né? As duas notações significam a mesma coisa. É a parte inteira de x, onde x é um número real, tá? Então, é o famoso que a gente utiliza no dia a dia, arredondar um número para baixo. Então, arredondar um número não inteiro pro inteiro menor ou igual a ele
o maior possível. Então, a definição seria assim: qual é a parte inteira de x? É o máximo dentro desse conjunto aqui. Qual conjunto? Formado por todos os y inteiros, tal que y é menor ou igual a x. Tá? Então, por exemplo, quem é a parte inteira do 1,1? 1,1 não é o número inteiro. O maior inteiro menor do que esse é 1. Então a parte inteira desse número é 1. Mas se eu quiser calcular, por exemplo, a parte inteira de um número que já é inteiro, é ele mesmo. Tá? Qual é a parte inteira do π? Pi é 3,14 alguma coisa, né? Então a parte inteira é o 3. Tá? Então você vai arredondar o número que você pega para baixo. Entre aspas, você vai jogar a parte decimal fora. Mas, por exemplo, se for meio, qual é a parte inteira do meio? É 0, né? Meio é 0,5. Tá? Então a parte inteira é essa aí, você arredonda para baixo. A definição tá aqui, tá? Vou mostrar então que a função φ, que pega todo o número real x e associa a parte inteira, é uma função de fato, tá? Essa aqui é chamada como função piso, tá? Em alguns locais a gente chama de função piso, tá? Tem uma outra função. Vou colocar aqui, essa aqui é mais curiosidade, tá? Talvez eu posso até colocar na prova se quiser. Que é bem parecida com essa. Só que em vez de associar você pegar um número e arredondar para baixo, você vai arredondar para cima. Você vai trocar o número pelo menor número inteiro que é maior ou igual a ele, tá? Então, se eu colocar assim, ó, tipo colchete sem a pauzinho de baixo aqui, ó. Isso aqui, dentre todos os inteiros são maiores ou iguais a x, você vai pegar o menor. Então, dentre todos os números inteiros que são maiores ou iguais ao x, você vai pegar o menor. Então, nesse caso aqui, quem é a parte, o piso, né, de 1,1 é 2. Piso não, teto. Essa aqui, eu não coloquei aqui, né? É o que a gente chama de função teto. Então é a função teto, função piso. Teto redondo para cima, teto, piso redondo para baixo. Qual é o teto? Vou repetir os exemplos aqui. Ó. O teto do 2 é o próprio 2, porque o 2 já é inteiro. Tá? O teto do π é 4. O teto do meio é 1. E assim por diante. Tá? Mas vamos trabalhar com a função φ aqui. A psi é a mesma coisa, tá? As duas funções são funções de fato e a demonstração é bem análoga para ambas. Então agora aqui, ó, vamos provar que φ é de fato uma função. Como é que você prova isso? Vamos lá primeiro, a unicidade. Tem que mostrar que todo elemento do domínio está associado com alguém. Mas é bem óbvio, né? Que todo elemento dá para arredondar para baixo, né? Todo número que você pegue, existe um número inteiro que é menor que ele. Isso para todo número real que você pegue. Sempre existe um número inteiro menor que ele, tá? Dado x um número real, então existe. Agora vamos ver a letra que eu uso. Existe um número inteiro A tal que A é menor ou igual a x. Existem infinitos, na verdade, né? Logo, é claro que existe, né? Dentre todos esses inteiros que são menores ou iguais a x, existe um maior, né? Logo, existe
Vou chamar de y. Não, peraí. Então existe a parte inteira de x. Que é o que? Dentre esses números azinhos que são menores ou iguais a x, é o maior. Onde φ de x existe. Tá? Aqui eu escrevi errado, né? Aqui é existência. Agora que a gente prova a unicidade. Então, também é óbvio, né? Todo elemento só pode... Não tem dois inteiros diferentes, que são os maiores inteiros menores ou iguais a um x, né? Dado x um número real, nós temos que parte inteira de x, vamos lá, quem lembrar quem que é? Você vai no conjunto formado por todos os y inteiros que são menores ou iguais a x. Vou trocar esse y pelo a, tá? Pra não misturar aqui. Então, pega o conjunto, todos os inteiros são menores ou iguais a x. Isso aqui é um conjunto infinito, tá? Sempre tem alguém. Para qualquer x você pegue. Esse conjunto vai ser infinito. Então, ele vai ter um máximo. Vai ter um maior elemento ali. Tá? E esse elemento é único, né? Nunca vai ter dois. Logo, φ de x é único. Tá? Então, portanto, φ é uma função. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Tá? Então, próxima aula a gente define alguns conceitos novos, tá? Até lá então.